Olá, sou a professora Gisele Kovalink e hoje vamos dar continuidade ao conteúdo da aula anterior, o modernismo brasileiro, trazendo como tema Tarsila do Amaral, essa grande artista brasileira reconhecida no Brasil e no mundo. Tarsila nasceu numa cidade chamada Capivari, no estado de São Paulo. Foi uma das principais artistas do movimento modernista brasileiro. Apesar de Tarsila não ter participado da Semana da Arte Moderna de 22, ela foi uma figura decisiva para a consolidação dessa vertente artística no país. Em 1920, Tarsila viaja para Paris para estudar pintura e escultura e conhece grandes artistas da vanguarda europeia, conhecendo assim o modernismo. E em 1922, ela retorna para o Brasil e participa do Grupo Os Cinco, onde estão participando os principais artistas do modernismo brasileiro, como Anita Malfatti, Oswaldo de Andrade, Menotti e Mário de Andrade. Seus tons de intensidade e forças absurdas são lembranças da infância da pintora. Desde então, Tarsila adota de forma contestadora e rebelde e cada colorido excessivo para assim melhor representar um país aquarela. Em uma de suas viagens para Minas Gerais, Tarsila se apaixona pela decoração das casas da região, fazendo com que em suas obras encherem-se de brasilidade, levando para suas telas as cores da natureza, a cultura popular, o homem rude e as paisagens rurais. Agora, pessoal, nós vamos ver algumas das obras modernistas de Tarsila do Amaral. A Negra, de 1923. Tarsila expõe a figura de uma mulher com traços bem marcados, mãos e pés grandes e cabeça pequena. Nesta obra, podemos perceber a representação da mulher negra como um ser que carrega uma pesada carga social, o que se pode notar pelo olhar melancólico e pelo seio caído à mostra. A mama que pende do corpo faz referência à prática das amas de leite na época da escravatura, na qual as escravizadas amamentavam e cuidavam dos filhos das mulheres brancas da elite. A Cuca, de 1924. A Cuca traz uma figura presente no folclore brasileiro e no imaginário da população. Segundo a lenda, conta-se que a Cuca era uma bruxa má com corpo de jacaré que raptava as crianças desobedientes. Pintando em cores vibrantes e tropicais, a tela remete à infância. Exibe alguns animais e uma natureza viva. Pertence à fase modernista pau-brasil que antecede o movimento antropofógico. São Paulo, Gazo, de 1924. A artista explora elementos urbanos e a modernização das cidades em contraste com as paisagens tropicais e a valorização da fauna e flora. Morro da Favela, 1924. Retrata uma favela com casinhas coloridas, árvores e pessoas. É uma obra de denúncia social, pois nessa época a população pobre foi obrigada a ceder espaços nos grandes centros e se deslocarem para as zonas periféricas. Foi nesse momento que houve um grande aumento das favelas no país. Apesar da crítica, Tarsila consegue retratar essa realidade de maneira leve, sugerindo harmonia, uma idealização do morro como um lugar idílico. Abaporu, 1928. Provavelmente você já viu essa obra, pois é uma das obras mais conhecidas de Tarsila. O nome é uma junção das palavras tupis, aonde a parte aba significa homem, pora, gente, e o comer, significando, portanto, homem que come gente. Foi idealizada pensando na cultura brasileira e exibe uma pessoa sentada em posição reflexiva. A figura apresenta grandes distorções e está inserida em uma paisagem tipicamente brasileira, mais especificamente nordestina. Expõe intensamente as cores da bandeira do Brasil. A obra Urutu, também conhecida como Ovo, de 1928, é cheia de simbolismos. Apresenta uma cobra, que é um animal bastante temido e que possui a capacidade de deglutição. Há também um enorme ovo,
significando o nascimento de uma ideia, de um projeto novo. Esses símbolos relacionam-se diferentemente com o movimento modernismo que estava nascendo no país, especialmente com a fase antropofágica. Tal fase propunha ingerir as ideias das vanguardas artísticas que ocorriam na Europa e transformá-las em uma nova arte preocupada com a cultura nacional. A Lua, de 1928. No quadro A Lua, a artista apresenta uma paisagem noturna com cores saturadas e formas sinuosas. A lua e o cacto apresentam de maneira bastante estilizada. Em 1919, foi adquirida pelo Museu de Arte de Nova York pelo valor exorbitante de 20 milhões de dólares, cerca de 74 milhões de reais. Em Antropofagia, de 1929, Tarsila uniu duas obras produzidas anteriormente, que nós já vimos, A Negra e A Bapuru. Nessa tela, a artista funde as duas figuras, como se eles possuíssem dependência mútua. Aqui, a imagem da negra é apresentada com a cabeça diminuída, fazendo par com a cabeça do Abapuru. Os seres encontram-se emaranhados como se fossem um só e integram-se à natureza. Operários, de 1933. Na década de 30, com a imigração e o impulso capitalista, muitas pessoas desembarcaram em centros metropolitanos, sobretudo em São Paulo, vindas de diversas partes do Brasil a fim de suprir a necessidade de mão de obra barata que as fábricas exigiam. Nessa época, Tarsila iniciava sua última fase modernista, chamada da fase social, na qual explora temas de cunho coletivo e social. Aqui, ela questiona a adversidade vinda da industrialização, a concentração de riqueza na mão de poucos e a exploração a que muitos estavam sujeitos. A pintora realiza, então, a tela Operários, na qual exibe o rosto de diferentes pessoas, de várias etnias, mas que possuem em comum uma expressão de exaustão. Nessa composição, a massa de gente aparece como o retrato dos trabalhadores fábricos da... Na obra Segunda Classe, de 1933 também, Tarsila retrata pessoas em uma estação de trem. Ao fundo, há a figura de uma mulher com uma criança de colo e um homem idoso. Do lado de fora do vagão, 4 mulheres. 3 homens e 5 crianças apresentam feições cansadas e sem esperanças. A cena retrata uma realidade muito comum no período, o êxodo rural, que é a migração do campo para as cidades de indivíduos que partem em busca de melhores condições de vida e oportunidades. As cores escolhidas na composição são acinzentadas e não têm mais intensidade e vida das outras fases modernistas da pintora. Agora nós vamos fazer algumas atividades. A primeira delas é vocês fazerem um desenho. Estão vendo essas duas imagens aí? Elas representam Itaperuçu. E vocês vão fazer um desenho estilo Tarsila do Amaral. Vocês observaram que a artista representou São Paulo e Morro da Favela com figuras geométricas e utilizando cores bem vivas. Faça sua imagem com base nessas obras. Você pode representar também o seu bairro ou um lugar conhecido pela maioria dos habitantes, como uma igreja. Faça atividade em seu caderno de desenho. Lembre-se de colocar a data, o nome completo, tirar uma foto e postar no Classroom. Lá no Classroom também vocês terão 2 perguntinhas, que lá é só vocês responderem, ok? Então, qual obra de Tarsila traz uma figura presente no folclore brasileiro e no imaginário da população? Você vai assinalar a correta. Letra A, Segunda Classe, 1933. Letra B, Operários, de 1933. Letra C, Antropofagia, 1929. Letra D, A Cuca, 1924. Ou a letra E, Abapuru, 1928. E a última perguntinha, que também é para vocês assinalarem a resposta correta. Em qual obra Tarsila faz uma denúncia social? Pois nessa época a população pobre foi obrigada a ceder espaço nos grandes centros e se deslocar para as zonas periféricas
Letra A, segunda classe, 1933. Letra B, Operários, 1933. Letra C, São Paulo, Gaso, 1924. Letra D, Morro da Favela, de 1924. Ou a letra E, Antropofagia, de 1929. E deixo para vocês também duas sugestões de sites para vocês conhecerem melhor Tarsila do Amaral. Tem o site oficial da Tarsila e tem o site do Itaú Cultural. Então, pessoal, bom trabalho para vocês. Até a próxima!